Ataloka, o paraíso do Marduk, chamado Ataloka no indiano, no hindu, e o paraíso islâmico dos 72 virgens. O paraíso do Marduk também, que é talvez seja o próprio Enki, Lúcifer, ou o filho dele, e o Jesus. Então as almas facilmente tornam-se tediosas, e a estagnação vai contra as leis universais. Imagina a pessoa que já é tediosa vivendo nesse lugar. Muitos de nós, principalmente aqueles que são sedentários, que não têm famílias ou amigos. Então, imagina sair daqui desse corpo e ainda sentir-se tedioso no outro canto, no outro lado de lá. Realmente vai ser dose, vai ser realmente um purgante para aturar. Do Lokas são a mesma coisa do Hypaspira, é aquele lugar lá, o purgatório, umbral. The road to higher consciousness and knowledge is not always obvious. Então, a estrada para o Enlil-Khan, algo assim, e conhecimento não está sempre óbvio. What is obvious, however, né? A estrada para a outra vida não é sempre assim certa. O que é certo ou óbvio é que a alma precisa de estímulo, ela precisa de challenges. Challenges são desafios para viver, senão ela torna-se facilmente tediosa. As almas precisam de desafios de tipos diferentes para evoluir, entre aspas, a qual eu não acho muito. In order to evolve, or the soul gets lazy and might decide. Quando a alma torna-se preguiçosa e decide a ficar em um lugar mais seguro, uma zona de conforto, onde ela obviamente não irá desenvolver. As chances é que ela, em tal caso, cai para trás numa existência espiritual secular, a qual é um pouco alta. We could ask ourselves if this, after all, deveríamos perguntar a nós mesmos se no final is not a preferable state of being, but
não é um estado preferível de ser. When we think a little deeper, we Mas quando pensamos mais profundamente, realize that souls get nós percebemos e realizamos que as easily almas bored, facilmente tornam-se tediosas. and if challenges are not presented to them E se os desafios não estão presentes para ele, from their environment, em seu meio ambiente, they are creating eles their own problems and obstacles. irão criar seus únicos problemas e obstáculos. Mas existem as almas que já estão cheias de problema. Nós estamos aqui para ser e não para fazer. Então o que acontece nisso tudo é que a gente precisa de um descanso. Depois de tantos problemas, de lutar. Não estou falando de pessoas jovens, mas de pessoas que chegam a certa idade, talvez meia idade, e elas começam lá pelos 40, e elas começam a refletir, querer um pouco mais de descanso e parar um pouco nesses desafios e ver que já é tempo de refletir e ser mais do que ter ou fazer, entende? Então, o que ele está falando aqui não é verdade, eu não concordo. Which will support growth. A qual irá suportar o crescimento. Além do mais, o crescimento das pessoas que já está começando a vida, e não aquelas que já estão terminando. Aquelas que estão terminando não precisam mais de obstáculos, e sim de parar agora para refletir. Moreover, stagnation goes. Quando a gente chega a certa idade, digamos 35 acima, a gente começa já a olhar para trás e refletir como temos andado até agora, até aquele tempo, desde quando a gente sentiu que era adulto e que estávamos sozinhos para resolvermos os nossos problemas e sermos responsáveis. Então a gente olha para trás naquela idade de 35 acima e a gente avalia-nos, porque ninguém tem o poder de nos avaliar, nós mesmos temos que nos avaliarmos. Então a gente olha para trás e a gente começa a avaliar as coisas, a analisar como o que fizemos lá atrás e por que fizemos, porque éramos muito jovens, e o que podíamos fazer agora para redimirmos, entende? Vamos ver, uma pessoa que talvez tinha fazer só cagada na vida, sendo rude para seus pais, abandonou seus filhos, bebia, fumava demais, tomava droga, fazia as coisas erradas, né, erradas entre aspas, porque para mim tudo é crescimento de qualquer maneira. Entretanto, tem coisas que quando a gente já fica velha, a gente passa para pensar melhor e avaliar e não nos julgar, mas aprender algo com os enganos que fizemos. Talvez a gente entre assim no emprego que a gente não queria, uma carreira, ou mesmo um casamento que não deu certo, ou um casamento que foi uma cagada, entende? Então a gente avalia tudo isso, a gente pesquisa tudo isso e toca para frente, né? E aproveita o que restou de nós para vivermos as nossas próximas poucas vidas que a gente tem à frente de nós, dependendo de se dependermos de nossa idade, né? Porque hoje em dia o ser humano já com uns 80 e poucos anos já começa a deteriorar os neurônios, a Alzheimer e a dementia já setting quer dizer já entra, né, na história de nossas vidas, e parece que é o fim. Assim que a dementia e que a Alzheimer vem, é o fim da carreira, que a gente perde nossa personalidade, então é o fim de nós, então não tem mais nada a fazer, né? Então a gente tem que avaliar e aproveitar o pouco que a gente tem. Assim que a gente chega a uma certa idade, digamos meia idade, a gente começa a pensar mais com a mente.
Porque a mente, ela é uma entidade por si. Ela não é o cérebro, como dizem os cientistas, mas é uma entidade feita de fios eletromagnéticos que vai conosco até a metade da caminhada, da jornada após corpo. Quando a gente desencarna, essa mente, essa entidade vai conosco também, entende? Depois a gente vai chegar lá, eu vou fazer, tem um vídeo aí que eu vou fazer sobre isto, sobre o que é a mente na realidade. O cérebro é físico, o cérebro não vai após a morte, o cérebro é apenas para enviar, vamos dizer, enviar para os meridianos informações que ela capta da mente. O cérebro é vamos dizer, é um processador de pensamentos, de criações. E ela manda informações para o resto do corpo, mas isso é outro vídeo, né? Eu não vou tocar nesse assunto, que é um pouco muito científico e alto, depois a gente chega lá. Então vamos continuar aqui. Então, against as leis universais e as energias das leis espirituais, a qual significa que estagnação após um longo período de tempo, né? Imagina a pessoa se ver inútil na vida. Por isso que eu sempre me dedico a alguma coisa. Eu tenho sempre coisa para fazer em casa, sempre me ocupo alguma coisa, sempre saio para a natureza, alimento os animais de rua, os que tiverem, né? Porque eles estão tirando todos os animais da rua e basicamente estão querendo matar os animais de rua aqui. Mas quando sempre eu vejo eu tento alimentar, tento fazer alguma coisa e me dedicar a alguma coisa que seja útil para as pessoas que estão interessadas a aprender. Então, uma alma que é sedentária, que existe o corpo e a alma sedentária. A alma sedentária é aquela que só se preocupa com coisas banais em si mesmas. Ela não procura além do que o corpo pede para ela procurar, os desejos da carne. Já a alma mais ativa, ela trabalha com a mente. Quando ela trabalha em conjunção com a mente e o corpo, o plano absoluto, o plano original e o propósito de estarmos aqui se completa. Entende? Alma, espírito, corpo e mente, quando tudo isso se alinha, a gente está completa. Então, quando ela fica muito tempo sem fazer nada, imagina, é como diz um ditado, uma mente vazia é uma vaga para o capeta entrar. E a mesma coisa é o corpo também. Eu já analisei que quando a gente não tem muita a fazer, a gente acumula muitas energias, e aquelas energias é para ser dejetadas, jogadas fora. E se a gente não jogar aquela energia fora, e como jogar? A gente sai, vai fazer um jogging, vai para o gym, vai caminhar pela natureza, vai falar com um amigo, um membro familiar, uma mãe, tia, irmão, avó, namorado, mulher, esposa, netos mesmo, até mesmo netos, né? Vai, sai com eles, se eles quiserem, vocês estão na mesma sintonia que você. Então saem juntos, curtem juntos. Então a gente fica menos tedioso na vida. Isso que dá significado na vida, em nossas vidas, é procurar fazer algo, porque nunca estamos sem fazer nada. Se a gente procurar, vai sempre encontrar algo a fazer, porque a alma nunca está sem criações para construir algo, ok? Ela nunca está fora de ideias. Então,
uma estagnação de um longo período de tempo não é nem possível, porque tudo que existe, que vive, que virtualmente é everything, é tudo, né? Tudo que existe virtualmente irá melhorar, né? Irá improve, que quer dizer melhorar. Você irá melhorar ou você vai decline. Decline quer dizer que você vai cair no poço, você vai, como é que se diz, você vai ficar sem vida, você vai ficar uma pessoa, um morto sem alma naquele corpo. O corpo vai ficar como um zumbi, porque você fica imprestável, entende? Então, o seu objetivo de estar aqui, a sua evolução irá diminuir e irá cair, ao invés de evoluir-se. I'd like to remind the reader, however, that the above is true in the 3D reality we live in. Então eu gostaria de alertar as pessoas que estão a ver este vídeo que tudo que fala aí em cima é verdade, na realidade da terceira dimensão a qual nós vivemos. But even if choices can be made here, mas mesmo se escolhas podem serem feitas aqui, we are constantly struggling for our survival. Nós estamos sempre trabalhando e lutando, não apenas trabalhando, nós estamos batalhando. É uma batalha inconstante, é uma batalha assim incessante, né? É um obstáculo depois do outro para a gente conquistar, para a gente passar por ele. Então nós não estamos nunca assim numa boa para sempre, porque esse negócio assim, descanse numa boa, na verdade não existe. Quando a gente já está numa boa e no descanso perpétuo, é porque já está na hora da gente sair, porque a gente está aqui por um propósito. Eles nos colocaram aqui para um propósito. Se a gente não servir aquele propósito, é porque a gente já está na hora de partir da terra e já cumprimos o que viemos cá para fazer, para conquistar, ok? Então nós estamos sempre batalhando para nossa sobrevivência, algo que não é muito verdadeiro no mesmo senso, fora da matriz de controle da ilusão da terceira dimensão. Entretanto, por isto, como sempre, nós olhamos, como nós olhamos, do modo como olhamos, vemos que nós não somos nossos próprios soberanos, não somos nossos próprios mestres, entende? A gente não tem soberania ainda, quer dizer, pelo menos ele fala no level da mente, do corpo, desse corpo 3D matrical aqui, esse corpo mesedical, algo assim. Não, a gente não tem soberania sobre ele, sobre essa entidade, esse avatar que a gente vive nele, ok? Mas a gente tem uma soberania que vai além disto, que é a nossa essência. Isso nenhum dominador irá tirar de nós. Existem aqueles que irá sempre, que irá fazer questão, eles vão realmente fazer questão que a gente sempre viva a trabalhar, a batalhar, entende? Porque a gente não precisa trabalhar até a gente colapsa, a gente
caia morto, como existe muito aqui na Ásia, pessoas com 90 anos ainda trabalhando. Para mim está o cúmulo, com 55 anos ou 30, 60 no mínimo, a gente tem que descansar, porque lá atrás a gente, muito de nós, principalmente nós que temos a geração mais antiga, como aqueles que já nasceram nos anos 60, anos 30, 40, 50, por aí, já batalharam demais, e eles não têm mais que batalhar, mas agora é hora deles curtir o pouco que ele tem de vida aqui. É como se diz, agora é a hora do reward, da redenção deles, entende? É a hora da colheita desses povos. Se colheram bom, vão, se plantaram o bem, vão colher o bem agora, nesse presente momento. Se colheram o mal lá atrás, vão colher uns frutos um pouco amargo nesse presente agora, entende? Então é muito imperativo, é muito importante que a gente saiba fazer escolhas sempre sem prejudicar ninguém ao nosso lado, não fazer maldade com nós mesmos e com as outras pessoas ao nosso redor, ok? Que estão juntos de nós, que compartilham a vida conosco. Então, existe sempre vai sempre existir aqueles que são os dominadores, que vão fazer de tudo para que a gente não pare de trabalhar, como está acontecendo hoje em dia na nova ordem mundial. As pessoas com 90 anos no Japão, por exemplo, os velhinhos, os idosos estão a roubar. E por quê? Porque lá fora eles não têm o bastante, que eles pensam que não tem o bastante. Então o que eles fazem? Eles roubam, furtam a propósito para ir para a cadeia, porque pelo menos lá eles têm um lugar para ficar e eles têm uma alimentação. Veja como chegou a vida aqui na Terra sobre a tutelagem e o comando de seres que muitas das pessoas aí ainda fazem a questão de devotar sua vida por eles. Muitas pessoas aqui na Terra, infelizmente. Então, o relativo conforto que nós poderemos ser capazes de obter aqui é only relevante a como poderemos, é apenas relevante a como nós podemos resolver problemas em nossas vidas físicas. E eu vou dizer, a melhor coisa é manter uma mente bem tranquila, entende? É não inculcar muito e estar no mundo, mas não se não emersa-se muito nele. Não fique sendo muito esse mundo, mas faça parte dele, entende? Tira o que é bom, descarta o que não presta. Tira as partes do quebra-cabeça que apenas te serve, joga o outro. Seja do mundo, mas não faça parte do que é ruim aqui. Quer dizer, essa é o meu conselho diante o que eu já passei na vida, entende? Então isso é apenas são apenas meus conselhos baseados em minha vida, a minha história de experiências de vida, mas eu não posso falar para as outras pessoas, porque dependendo de sua idade, seu grupo etário, você ainda tem diferentes missões a cumprir aqui e a obter aqui na Terra. Of course, it has a lot to do with in which body we are recycled and which environment we. Então, isso tem tudo a ver com o que
tipo de corpo nós possuímos, que tipo de corpo nós somos reciclados, porque eu não sei se eu falei antes, eu acho que eu já falei em outros vídeos, que através do SPNA, a nossa alma é emendada. Tem tudo sobre nós é reciclado. Nós somos híbridos. Nem a nossa alma é completa. Abençoados sejam aqueles que estejam sanos aqui nesse mundo. Porque não é fácil viver aqui. E aqueles que conseguem superar tudo isto, então são os grandes guerreiros e guerreiras, principalmente, entende? Porque nós somos todos, como se fala, a nossa alma está toda estraçalhada, entende? Nossa alma é emendada. O nosso corpo também faz parte de várias outras, que a gente chama de DNA Janqui, que é DNA de lixo, ADN de lixo, uma parte desse povo, uma parte desse ser, outra parte daquele ser. Nós temos reptilianos, nós temos greys, nós temos arcturianos, nós temos saurianos, nós temos todo tipo de engrenagem dentro deste corpo, dessa mente e dessa alma. Ok? Nós somos híbridos. Esta raça corrente, que faz parte de pelo menos as 72 versões de seres humanos, é híbrida. Essa agora corrente que a gente veste, eu digo veste porque a gente veste esse corpo, não somos eles, mas a gente veste esse corpo. Então esse corpo que nós vestimos agora é híbrido, entende? Faz parte de todas as coisas do universo. E todas as outras raças que já viveram no passado, a gente está vestindo uma metade do DNA deles. Veja como a coisa é complexa e ao mesmo tempo bombástica. É uma coisa inacreditável. É uma coisa de filme daqueles sci-fi científico mesmo, entende? Mas é a realidade. Nossas almas estão emendadas, estão em fragmentadas. É como um hard disco, aquele HDD que está toda defragmentada, entende? Toda em pedaços. E a mesma coisa é a nossa alma, as nossas almas, daí as burrices que as pessoas fazem na vida e a loucura que vimos por aqui, porque a maioria das pessoas estão insanas e com boas razões. Não devemos julgá-las muitas vezes. Tem principalmente as pessoas aí nas favelas que nasceram em uma vida maldita, eu diria, literalmente, porque realmente são amaldiçoados e não deveriam. E eles, não cabe a nós julgar essas pessoas. Imagine, tem pessoas aí julgando Zé Povinho que vende coisas no farol. E se fosse você que tivesse que andar no calo daquelas pessoas? E se fosse você que fosse abandonado de pequeno? E se fosse você que não tivesse nada para comer, beber e malmente um lugar para morar? Você iria julgar também por ser pobre? Pobre é uma doença. A doença é pensar como vocês pensam. A doença é ser vocês assim. Eu acho que aquela pessoa lá, que são trabalhadores dignos, pessoas humildes, mas pessoas trabalhadoras, como os camelôs, os ambulantes, né, os vendedores ambulantes, são pessoas dignas, pessoas que a gente deveria não apenas ter piedade, mas ter orgulho delas, porque são as verdadeiras
batalhadoras aqui na Terra, ok? Então não devemos julgar as pessoas baseadas em seu status quo, ou cor de pele, cultura, nada, ok? Então, esse corpo é reciclado, é a qual verdadeiramente nós vivemos. Mas independente disso, nós somos exigidos a resolver nós mesmos esses problemas existenciais, porque ninguém vai fazer isso por nós, não. E não adianta reclamar. Todas as pessoas por aí, eu lido com pessoas que reclamam da vida, reclamam porque elas muitas delas estavam acostumadas só com festa, com a família, com, vamos dizer, em conforto, zona de conforto, ok? Então o que acontece? De repente aparece uma tragédia, alguém fica muito doente, pega, vamos dizer, um câncer na família, ou um acidente, ou alguém vai preso, aí é um wake me up call, é um alerta para aquela pessoa, para se alertar, para ela ver o que realmente realmente a gente tira dessa vida, que não são coisas ilusionárias, e que não viemos aqui para viver em uma zona de conforto para sempre. Irá sempre existir obstáculos para a gente caminhar, pedras para a gente remover do caminho, vidros para a gente pisar, fogo para se queimar, mas a gente vai passar por tudo isso, e cada vez que a gente cai, a gente vai se levantar mais forte, como o fênix que levanta-se das cinzas. E assim é a vida, e não adianta reclamar. Mas quando as pessoas perdem todas essas zonas de conforto, elas começam a lastimar-se sem parar, como se só elas sofressem nesse mundo. As pessoas não procuram um meio de vida, uma saída. Elas não veem o que está bem, elas só veem o que está mal. E o pior ainda, tem aquelas que só vê o outro lado para julgar, elas não vê seus próprios meio ambiente, ou às vezes ela só vê o seu meio ambiente para julgar, e ela não sabe, não quer entender que tudo isso que estamos a passar agora faz parte de um coletivo, de uma experiência coletiva, geopolitical, geo e astropolitical, e nada a ver com apenas Brasil political ou Ásia political. Tudo isso é geopolitical. Todos nós estamos atravessando por difíceis momentos hoje em dia. Possa ser pessoal, saúde, família, financeiro, carreira, geográfico, até com vários desastres que estão sendo provocados a propósito, que não tem nada de natural, entre aspas. São coisas ativadas por aliens, ok? Todos esses desastres aí de hurricane, terremotos, enchentes, maré alta, deslizamento de terra, abertura do solo, tudo isso faz parte da nova ordem mundial. Isso tem nada a ver com coisas naturais, como eles dizem, o esquentamento global, mas sim são coisas provocadas por aliens. Existential problems in order to have a relatively comfortable. Então nós temos que resolver tudo isso para ter
uma existência relativamente confortável. Although I'm confident that in the upper 7 regions of the Vedic, apesar que ele estava confidente que nos 7 graus acima da hierarquia védica, chamada do purgatório, do Lokas, que ele chama Lokas, está equalizado com planetas ou sistemas planetários. Isso não é óbvio. Então, quando dá-se respeito aos últimos 7 degraus, né, degraus inferiores desse local, que é o purgatório, ou pode ser o inferno, qualquer coisa. Quando comparamos os Vedas com o texto egípcio, por exemplo, isso nos bate como sendo os planos do fundo, né, do inferior, dos planos inferiores, em compassa cada nas culturas ancientes. O védico, os planos inferiores védicos paralelos, e os egipcianos, Egito também acredita num outro mundo, nos mundos etéricos, ou o inferno, como o lugar onde a alma vai, como o caminho da vida após o corpo. A diferença, entretanto, é que no antigo Egito, a jornada através do mundo lá embaixo, o mundo inferior, incluía o night, as almas escuras da noite, né? As almas, seres das trevas, eu dizia que seres das trevas. As described in the Egyptian papyrus. Como foi descritos num papyrus egípcio, ou o livro dos mortos. Tem também o livro dos mortos budista também, eles explicam. Was a mandatory journey. Isso é uma jornada mandatória, particularmente levado, particularmente quando se dá respeito ao Pharaoh, ou o rei, where he was challenged by the deities and the spirits, onde ele foi desafiado pelos deities, que são as entidades, e os espíritos daquele local lá, do inferno, que eu diria. E a sobrevivência na outra vida depende o quanto nós podemos passar por todos esses obstáculos aqui primeiro. No Vedas, irá depender da sua moral e sua ética. Moral e ética, e a sua devoção, o seu grau de devoção de certas entidades ou santos. Então, para eles, a sua salvação do outro lado vai depender do quanto você louvou
esses saurianos aqui na Terra. Okay? Whether she would go to one of the realms of the pot? A qual ela vai para um desses planos Or to one of the upper loka, do chamado de patelas lá, ou outros que está no locas acima, que é também poderia ser o purgatório, ou existe outros tipos assim de vida lá que muitas vezes a pessoa recém falecida, ela é capaz de criar com a mente, entende? A gente cria com a mente no segundo estágio da morte, mas depois vem um desgramado alieno e eles dizem que eles atiram com um laser e aquele laser vai direto em nossa mente e ela desfragmenta a nossa mente. E quando isto acontece, as faíscas do eletrônios que fazem parte de nossa mente são destruídas e são fragmentadas. E é quando a gente para de criar, porque a gente já não tem mais um cérebro, e sem esse cérebro que é, a mente, já que a gente não tem essa mente, a gente não é mais capaz de criar no segundo estágio da morte do corpo, entende? É aí quando eles dissolvem nossa mente, que é uma entidade, e só assim para a gente cair na real. Tudo aquilo que a gente tá vendo no outro lado é também uma ilusão, um holograma, e a gente tem que cair na real para o que realmente para eles importa, que é o comércio de almas, e a gente caia na realidade, a gente vai ser avaliado ou vá para o inferno, dá um tempo lá, é reciclado, depois a gente é mandado de volta para cima, avaliado novamente, colocado em outro corpo e mandado de volta para a terra depois que a mulher dá a luz. Então, the one of those plant parterres, one of the upper locks. There are far more similarities. Ainda existe muitas mais similaridades entre as crenças egípcias as crenças egípcias do inferno, o purgatório, e as crenças védicas, da patalas, que são os hindus, né? Porque eu não acho nenhuma diferença. Para mim, esses povos, eles compartilham muitas semelhanças. Por exemplo, o Vastu, a direção do sol, é uma coisa que significa muito para os hindus. E foi aí que os muçulmanos criaram também a direção no oeste, onde eles rezam para o Alá, que é o sol, entende? Que é o sol. Eles sempre rezam de frente para o sol, tem que encarar o sol. Quando os muçulmanos são enterrados, também a cabeça tem que ser do lado para o sol, porque o sol para eles representa um Deus, mesmo eles não sabendo isso ser escondido deles, ok? E esse Deus é a serpente solar, que é o Marduk. E também ele tem outras coisas do hindu que os muçulmanos seguem, que é a yoga nas orações dele. 5 orações por dia, a qual as posições da yoga foram tiradas da yoga hindustana, a hindu, porque eu já sabia disso há muito tempo, porque
Eu gostava muito de comparar religiões. Desde que eu ainda estava no processo de criar uma família, mas eu estava sempre estudando muitas coisas. Biologia, estava estudando metafísicas desde os anos 80. Então eu já sabia disso há muito tempo, porque eu gosto de comparar. Eu gostava de comparar as religiões. Naquele tempo, né, antes de chegar na linha final. A linha final quer dizer quando finalmente cai a ficha e você fica sabendo o que realmente foram escondidos de você. Então, do ordenador do Védico Paterna. Below are the 7 pata. Abaixo existe mas existem umas diferenças e abaixo são os 7 palácios na listas hierárquica da ordem hierarquical, da hierarquia deles. A do Loka, que é o purgatório. A Taloka. Essa Loka diz ser dirigida por Bala, que é o filho do Maya. A qual é outro nome para Varuna. Varuna é o mesmo que o Lúcifer, o Senhor Enki. Also another name for Varuna. Varuna is the counterpart. A qual irei mostrar a evidência dos próximos papéis, né? Próximas matérias. Fazendo Bala, o counterpart do Marduk. Basta falar, isso é verdade, bastante. Se nós vimos na Wikipedia, Indra, aqui evidentemente é a mesma entidade ao Marduk. Tem uma conexão com o termo Maya. Maya também quer dizer ilusão. Em outras palavras, Bala, a qual está na lista nas literaturas védicas como o filho do Maya, não é nenhum além do Lord Marduk, ele mesmo. E Marduk está em domínio e controle do Atalaloka, aqueles planos lá espirituais, ok? O centro de reciclagem, o centro de avaliação, o centro de torturas também, etc. The Monsaparium of the 7 Lower Lokas, e os mais altos planos desses purgatórios inferiores, Bala, who is está listed embaixo, in the Vedic literature as the son of Maya, is no one else than Lord Marduk himself, and Marduk is thus in charge of Atalalika, the most upper realm of the 7 lower lokas. We know from level 4 that Lord Enki, at that point, sabemos em level 4 que o Senhor Enki, naquele então, called Lord Ea, signed up, chamava-se Lord Ea,
for the underworld to his son when he era conhecido nesses lugares, nos planos inferiores, por seu no filho, longer could produce his own quando ele offspring, não mais poderia produzir seu próprio filho, because of Prince Ninurta, who porque o príncipe Ninurta deprived him of his manhood and the rightful. O príncipe Ninurta, que eu não sei quem é esse, ele deve ser também um Lúcifer. Ele foi capado quando ele foi pego com um consorte do irmão dele, eu acho. E aí mandaram capá-lo. Daí porque ele ficou sendo aquele negócio lá, e ele que faz rally, né, faz lobby para a campanha LGBT aqui na Terra, porque ele se tornou um gay porque ele foi capado. Ele pegava tanta mulher que depois ele foi capado. Albeit, EA still had the father's hand over the whole. Rindelwar, apesar que IA, que é também Marduk, ainda tinha o suporte do pai. Whole thing. Marduk was the one who from there on produced the human Marduk hybrid offspring. Foi aquele quem ele misturou as raças híbridas que temos agora. Ele misturou tudo isso. Me faz pensar quando eu era criança também. Eu gostava de colocar ovo de galinha debaixo da pata. Ovo de pato debaixo da galinha para ver como saía esse experimento. Eu pegava todas as plantas, aí eu moía e fazia uma concussão dela para ver o que saía daquela concussão, daquela mistura. Eu fazia, o que mais? Eu pegava um híbrido de umas flores e outras e eu misturava e crescia um híbrido maravilhoso, lindo, com todas as cores do arco-íris. E eu tinha apenas 8 anos na época. E eu fazia tudo isso. Eu ia para o quintal, não tinha o que fazer. Eu ia fazer quimistria. Agora eu me lembro desse ser aqui, Marduk, misturando todas as raças para fazer um experimento. Então ele criou as pessoas, misturou as pessoas, a nossa versão de corpo que temos hoje, human population belongs to, a qual a maioria da população humana hoje em dia pertence. Mas quem seria a linhagem dele realmente? Seriam os africanos? Seriam os seres nomádicos? Seriam os seres xamânicos que veio da Ásia, que são os ancestrais dos asiáticos, que hoje vivem em tribos nas Américas? Tudo isso eu vou ter que procurar saber. Mas eu ainda acho que Enki, se Marduk Enki, então ele está em linhagem dos africanos e dos povos tribais. O irmão dele, Enlil, está mais do lado das raças assim hebraicas,
europeias, se eu não me engano, eu acho que sim. Today, we are talking about the mainstream Homo sapiens. E hoje nós falamos dos principais Homo sapiens. Homo sapiens sapiens. Antes tinha os Homo sapiens, eles misturaram e fizeram outro Homo sapiens 2. Homo sapiens sapiens. Typical for both Marduk and his father. Típico para ambos Marduk, que é o Jesus e o pai dele. Então Jesus que misturou as raças aqui. Quando ele chegou com o pai dele, já tinha seres aqui. Então o que ele fez foi misturar tudo. Entende? Isso todo mundo pode fazer. É só eu me misturar com outras raças. Eu poderia ir para a África e me misturar com as raças dela e fazer um filho. E um filho ou uma filha e criar outras pessoas diferentes. Então é assim que funcionou. Eles falam do Védico que seu pai, até mesmo nas escrituras védicas. Is that they used women as sex object? É que o quê? A comunidade cristã vai pirar. Imagina ele, Marduk, que é o Jesus, que é tido como Jesus, tudo que ele fala tanto do pai dele, e o pai dele são os dois sexomaníacos, e o pai dele foi capado, ou foi o Marduk mesmo que foi capado? Um deles foi capado por, não sei, não, foi Ninurta quem foi capado. Ninurta, não sei quem é Ninurta. Então eles usam as mulheres como sexo objeto. Que loucura! E como uns seres inferiores. Eles usam as mulheres como objetos e como seres inferiores. Marduk, in fact, is known to be even more suppressive to women. Marduk, em fato, é conhecido por ser mais supressivo às mulheres. Eles suppressam as mulheres até mais que seu próprio pai, Lúcifer. Whatever that is worth. A qual o que, contanto que vala, o que importa para eles é o que lhes apetece. Mas eu já tive um encontro com ele. A primeira vez ele foi docinho, chorava. Não sei, na primeira vez chorava. A segunda vez chorava. Não sei se ele estava fingindo. Na terceira vez também parecia um cara legal. Estava em outro lugar, aí na Locas, como se diz, purgatório, sei lá. Ele estava fazendo rezas com os muçulmanos. Eu ouvi, então eu me aproximava de mais almas de mulheres muçulmanas que estavam assim com véu e olhando os homens rezar em grupos, ok? E esse Jesus estava no chão, se prostrando no chão com os homens que eram muçulmanos. Então eu chego perto da mulher, eu pergunto: é aquele homem lá dirigindo essa reza, Jesus? E ela falou: é ele. Ela virou-se para mim rindo e falou: é ele. Aí eu falei: ah, bom. Então eu saí dali e fui embora. Mas era realmente no Locas. Eu fui lá, eu fui num lugar onde os espíritos muçulmanos estavam, ok? E depois foi a primeira, segunda, terceira. Aí foi a terceira vez. Já lá na frente, ele já veio um pouco bipolar para meu lado. Já veio com gosto de gás, já veio angry, quer dizer, irado comigo. E tentou me matar num sonho. Tentou me empurrar de janela abaixo. Ele
e um cara preto. Esse cara preto dirigia um carro de funeral preto também. Então Jesus falou para mim, ele está te esperando lá embaixo. Aí quando eu vou para a janela da cozinha para ver lá embaixo, ele abre a parede da cozinha com o poder que ele tem e ele me joga lá embaixo, mas eu saí fora novamente. E a quarta vez, nossa, aí foi 1, 2, 3. Foi a quarta vez. A quinta vez, ele veio como Sananda e ele passou a mão em mim. Não, ele falou que, quer dizer, ele passou a mão na minha cabeça, claro, na minha cabeça. Ele estava sentado em umas rochas, numa praia. Aí ele me chama com o dedo. Ele não tinha nem maneiras. Ele me chama com o dedo. E ele parece um árabe, mas só que ele tem uma pele assim mais clara como um hebraico, aramaico. Que a raça dele é um pouco aramaica. Tem uma pele mais clara e o cabelo seco, escuro e longo. A pele dele é morena clara. E ele me chama com o dedo. E eu fui. Porque num sonho a gente é mais fácil para eles nos dominar. É muito fácil porque estamos inconscientes lá. É muito mais fácil do que aqui com o corpo, eu vou dizer. Não é fácil morrer e não é fácil dormir. Então, eu fui perto dele. Ele olhou para os meus olhos, falou que eu estava muito cansada. Aí ele franziu assim a sobrancelha dele, falou, nossa, você está muito cansada. Aí ele pegou assim, colocou a mão dele direita. Ele tem até uns cabelos nos braços. Colocou a mão dele direita na minha cabeça. E eu comecei a estremecer. E outra coisa, quem vinha com ele era só aqueles dwarfs, aqueles anãs. Os duendes estavam rodeando ele. Como também eu vi uma mulher que era o Ningsan, eu já vi ela também. Também ela veio com duendes. Eu vi ela em 2014. Não, 2013. 2014, quando eu queria ganhar a loteria e eu fiz umas mantras indianas e eu me enrosquei. Mas depois, outro dia eu falo sobre isso. Então ele falou que eu estava cansada, ele colocou a mão na minha cabeça, comecei a estremecer e ele rindo como um histérico, como um bruxo. Ele ficou rindo. Aí ele falou para mim, eu vou te passar alguns poderes, mas eu não acho que ele passou nenhum poder. Ele tirou o que eu tinha, ele não colocou nada. E sabe aquela coisa quando os pastores colocam a mão nos devotees, nas pessoas, e as pessoas caem, estremecem? A mesma coisa aconteceu comigo, porque a vibração do ser é muito, muito forte. Isso não quer dizer que você esteja contaminado, que você esteja com encosto, não. É que a vibração deles é muito forte para esse corpo humano. Então o que acontece? Ele começou a rir como um bruxo e eu também. Eu e ele começamos a rir naquela praia, que foi até aqui onde eu moro, uma praia onde tem rochas. Ele começou a rir como um bruxo, como São Cipriano. Aí eu pergunto para ele, você é o Mago Negro? Ou Sananda? Aí você tem linhagem com o Antigo Egito, não é? Porque eu já sabia. Aí ele olhou para mim, ele franziu assim novamente a sobrancelha grossa dele.
Os olhos dele é escuro, não é azul, como diz o cristianismo. Ele olhou para mim assim e assim como dizendo, Ele falou, não, isso não importa. Ele falou algo como, o que importa é outra coisa, o que importa é algo assim como a linhagem de alma. Mas era isso que eu queria perguntar a ele. Realmente isso que eu sabia dele. Falei, você tem a linhagem de alma do Antigo Egito. Você tem seu DNA lá. E ele, ele invadiu a minha questão e falou, não, isso não importa, o que importa é a linhagem de alma. Aí depois eu saio, eu vou para o mar, a qual ele também rege aquele lugar lá. O pai dele rege aquele lugar, as águas. E lá eu vejo um bote, um barco. Eu fico lá e eu experimento meu poder. Existia lá um objeto na praia do outro lado que só uma pessoa poderia atraí-lo para o barco. Muitas pessoas lá tentavam atrair aquele boneco para si e não conseguiam. Daí eu, usando os poderes que esse ser me deu, eu consegui atrair aquele boneco para mim. Então foi isso. E de lá para cá, não, a última vez foi em 2016. Depois disso eu pedi para eles me deixarem em paz. Muitas vezes eu ficava aqui fazendo mantras e dizendo mesmo firmemente com raiva para eles me deixarem em paz. E ele me deixou. Entende? Então, não adianta às vezes ter raiva, né? É melhor procurar um jeito de sair de tudo isso do que guardar rancor no seu coração. Só vai mesmo afetar seu intestino, que é o campo, que é o local de processar sentimentos, também a sua chakra do coração. Ok. Bala/Martyr created, manipulated. Bala, Martyr created, manipulated. 3 types of women, sparring. Por isso que ele sempre me seguia, então ele é o... Oh my God. Agora eu estou rindo. Imagina, todo mundo pensando em um Jesus diferente aqui. E aqui eles estão dizendo nossa, que loucura. Essa é a realidade. Pois então, created. Então manipulei 3 types, só foi uma fonenismo. Eles manipulou 3 types de mulheres. Trainees, self-willed, who liked to marry men from their own group. Vamos ver isso novamente. Está ficando muito interessante. Então aqui diz que as escrituras da Vedas, elas falam que eles usavam as mulheres para objetos sexuais e como ser superior, inferior, mas também elas querem. Quem é para culpar esses caras também? As mulheres gostam de tudo isso. Então deixa. Elas mesmo que gostam disso, então deixa. Agora, irônico que a igreja, ela promove uma coisa assim hipócrita e feia. Eu não estou falando da católica. A católica é mais assim de mente aberta. Estou falando das outras mais opressivas, né? Que julgam as pessoas na base de vestir-se, de outras coisas que as pessoas fazem. Enquanto que as igrejas mandam as pessoas ser mais éticas, mais dignas, entre aspas, os seres que eles louvam está dictado aqui através dos outros as
velhas escrituras egípcias e védicas que eles usavam as mulheres. Marduk, in fact, is known to be even more suppressive to women than his father, for então aqui diz que Marduk é Jesus, é mais ainda machista que seu pai, que é Lúcifer. whatever that is worth. Bala/Marduk created, manipulated, 3 types of women, Spharinis, self-willed, who Então ele falou que ele criou esse Marduk, que é o Jesus, ele criou 3 tipos de mulheres que são aquelas bem rebeldes, como Lilith, como a Jezebel. Oh my God, agora ele tá ficando muito divertido. Está ficando muito divertido mesmo. Pascalis Rorish, Kamanis Lassipu. Aqui é pessoas que elas se devassas e putas. E as mulheres que tem aquele, como eu, que são bem fortes e que nunca, jamais diz nunca. Ou então foi Jesus e o pai dele que inventou essas mulheres. Oh my God, eu juro toda a minha vida que eu nunca tive tanta que eu nunca ri tanto como agora. Então agora eu vou amar esse Jesus. Agora eu vou amar ele. Porque eles criam as mulheres fortes, guerreiras, né? Eu não tô falando daquelas que são um pouco assim, né, devassas. Nossa, que barato! Então eles criou aquelas mulheres rebeldes. like to marry men from their own group, Kamanis, lustful, who slept with and married. Ou que elas queriam ficar como homens ou mesmo casavam com os homens de sua própria etnia ou grupo. Eles criaram esse tipo de mulher. Então eles não vão gostar de mim porque eu casei com alguém de fora de minha etnia, mesmo sem eu querer. Lá se slept with. Então essas mulheres, elas só procuravam os homens de seus próprios grupos, ou suas próprias etnias. Married men from any group, and Pumpscalis, Porish. Oh! As mulheres que casam-se com qualquer grupo. Então vai ser o que? Racista? Agora temos que ser racista. Então por isso que eles me fizeram casar fora do meu grupo de etnia. Entende? Eu casei com um asiático. Mas o que tem de mais nisto? Não estamos aqui também para compartilhar a terra, independente de cor de pele ou grupos étnicos. Que mal faz isso? O que importa nas pessoas são caráter e não cor de pele ou grupo étnico no final. Então, se essas mulheres querem, problema delas. O que esse cara tem a ver com elas? Deixa as mulheres casar com quem elas querem. Who kept changing partners. The enticed. Ou as mulheres que sempre aquelas mulheres que hoje está com uma, amanhã está com outra, amanhã está com outra. Oh my goodness. Marduk, que é Jesus, eles gostam de mulher assim, o pai dele também.
Por isso que ele falou para não julgar a prostituta. E por isso que os crentes também não julgam. Que barato. Ai, 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 ai. Here is that when a male dies. Então, o divertimento é quando o homem morre. Um homem morre. He may enter Atalalica, where he immediately gets enchanted by all these types of women. Ou quando um homem morre em algumas religiões através do Islã, ele se ele morrer como martir por uma causa, geralmente para uma causa da religião deles, eles vão encontrar essas mulheres, tipos de mulheres assim, do outro lado, lá do Locas, entende? Por isso que eles não ligam se eles morrerem, se eles explodirem por a causa da religiões deles, porque eles pensam sempre em chegar no outro lado lá e ser recebido por todas essas baby lá. Vai sobrar xananana para eles. E vai dar para eles um cannabis, uma bebida cannabis da maconha intoxicante que vai induzi-los a uma energia sexual muito alta. Then, these women enjoy sexual play with the traveler. Então essas mulheres, eu acho que elas não são bem humanas, elas devem ser demônias, ou sucumbas, ou incambas. Então essas mulheres que são eteriais, elas brincam com sexo com os homens que estão de passagem, que já saíram aqui da terra e vão de passagem para lá. Stronger than 10,000 elephants and forgets it. Que pensa que esse homem é 10 mil vezes mais forte que um elefante. Impending death. Então esse homem não vai lembrar em sua hora da morte, porque enquanto ele está ali morrendo, né, numa nirvana, numa brisa, as mulheres estão intoxicando ele do outro lado, ou que parece ser mulher, mas na realidade são várias vezes hologramas. Regardless what some men may think about that. Independente que alguns homens pensam sobre isso, pure manipulation at play again. Nós que vemos aqui é pura manipulação, pura manipulação atuando novamente, né? Porque eles sempre estão com planos, são rastreiros, nunca sabemos do que eles são capazes. And forgets impending death. With all these beautiful women serving the deceased mill, he can. Com todas essas lindas mulheres servindo o marimbondo, o homem que está morrendo, be manipulated into anything. Ele pode ser manipulado em qualquer coisa. Also, as a side note, is there some como uma nota, apenas para lembrar, similar for women, where existe algo similar para as mulheres, onde os homens lindos também talvez irão aparecer para elas. Some men come and seduce them after death. Quando os homens vêm e seduzem elas depois da morte.
do corpo. Não, eu não quero isso. Eu realmente não quero. I haven't found any information that indicates that. Eu ainda não achei nenhuma informação que indica isto. I am not promoting this kind of irresponsible behavior. Não estou aqui a promover esse tipo de comportamento irresponsável. But from the manipulator's perspective, it's favorite. Mas, através da perspectiva dos manipuladores, seus favoritismos no campo da recreação, as mulheres são consideradas como cidadãs de segunda classe e não devem ter os mesmos direitos e prazeres que um homem. Much of what is explained here should not be taken totally literally. Muito que aqui está sendo dito não é para levar literalmente, claro, tudo literalmente. Of course, as some of it is metaphors and allegories, but claro, porque algumas coisas aqui é apenas metáfora e alegorias. The intent and the overall meaning is highly valid data. E as intenções e o significado total vai depender de data válida, de coisas que são credenciais, coisas que sejam reais. And one side note from Anchorman. May we suppose the Atalalika is a location of the Quranic heaven? E uma mais nota. We suppose where many virgins will serve the sincere Muslim. I am not saying. Ataloka é uma locação no paraíso corânico, onde muitas virgens irá servir os muçulmanos sinceros. Saying about the quantity of them, for instance. Eu não estou a falar sobre a quantidade delas. For instance, 72 as mentioned in Qadizes, because 70 is used there with the meaning enough. 70 means enough and. Por instância, 72 como mencionado em Qadizes, porque 70 é usado aqui com um significado bastante significativo. Some Turkish languages. We can see, however, in the Quranic verses, paradise is available for both genders. Em algumas línguas kurdistas ou turquistas, 70 quer dizer o bastante. Podemos ver, entretanto, nos versos corânicos, paraíso é valível para ambos sexos, e seus senhores irá responder para eles. Jamais irei deixar vocês se perderem. And their Lord responded to them, Never will I allow to be lost the work of any worker among you, whether male or female, you are of one another. So do trabalho de qualquer um dos trabalhadores entre vocês. Vejam, trabalhadores quer dizer também escravos aqui na terra. Sejam vocês fêmea, macho ou fêmea, vocês são um do outro. Então esses que imigraram ou foram those who emigrated or were evicted from their homes or were harmed ou que
foram evictados, que são tirados de suas casas, ou foram prejudicados em minha causa, ou que lutaram ou foram mortos, eu realmente irei remover deles suas faltas e irei certamente admiti-los em um jardim debaixo, um jardim a qual abaixo existem rios que desagam-se como uma recompensa do Alá. E olha quem está falando aqui é um cara, esse cara ele é russo e ele é muçulmano. Ele não é cristão, ele é muçulmano. E o Jesus, ele também está muito ligado ao Islã. Entende? Porque o Islã também foi criado pelo pai do Jesus, que é o Lúcifer. From Allah, and Allah has with him the best reward. Gurias or virgin females are meant for men. E Allah tem para eles seu melhor recompensa. Men in paradise, one might say. What about earthly women? What place? Girls ou fêmeas virgem são destinadas para homens em paraíso. Pode perguntar, e sobre as mulheres terrestres, que lugar elas ocupam no paraíso? Então, para esses povos, elas vão ser as horis. Horis vão ser as slates, as putas no paraíso. Só pode, né? Então, elas vão servir apenas os machos lá, como elas já servem aqui. Não acha? Isso é tudo como um play, isso é tudo logical. Que se assim for, essas mulheres, elas têm um lugar lá. E elas faz parte dessas 72 houris, ou 72 putas. Do they occupy in paradise? It is important to note here that the peculiarity of the Arabic Quranic language is that when narrating about men, women are... É importante notar aqui que a peculiaridade da língua corânica arábica é que quando eles narram algo sobre os homens, as mulheres são automaticamente implicadas também, envolvidas. As mulheres irão certamente ser recompensadas pela graça do Allah. Automatically implied, the women will be certainly gifted by the na companhia dos homens, ou lidos jovens paradisíacos, se isto for necessário. Então fica agora sendo um bordel lá, né? Que a Darcy Gonçalves viu. Ela viu um bordel lá no outro lado. Até zona tem lá, nossa mãe. Nem no outro lado a pessoa escapa de putaria. Puta que pariu. Grace of Allah in the company of men or beautiful heavenly youths, if this is necessary.
De qualquer maneira, algum tipo de divertimento físico sempre foi mencionado no Corão, em hadiths, como um prazer básico. Basic pleasure. We even may consider that Islam in its purity is designed by Marduk. Nós até poderíamos considerar que o Islã e sua puridade assim, foi designada pelo Marduk, que é o Jesus. Embora eu costumava pensar que foi o Enlil. Não, Enlil eu acho que é mais do lado de algumas culturas anímicas, como os xamânicos, que eles louvam os lobos, que faz parte do Enlil, os Jahubas, os hebraicos, que são os judeus, e alguns povos que louvam Horus, o homem águia. A águia representa o Enlil. E também diz que o lobisomem e o lobo. E as pessoas tribais, elas veneram muito o homem águia, por isso que elas vestem-se de penas, e elas chamam isso de serpentes de pena. E é também a tribo do Israel, que segue esse tal de Enlil, que é o irmão do Lúcifer também, e ele é o tio de Jesus. Jahuba é o tio de Jesus. Apesar que eu costumava pensar o irmão mais novo do Lúcifer. Nossa, eu pensava que ele era o mais velho, mas não. O Enlil é o mais novo. Novamente, eu gostaria de relembrar os ritos de circuncisões. Também originou-se dos Anunnaki. Anunnaki aqui não é uma raça, é mais uma confederação alienígena. Porque eles não têm aquela pele que os homens têm nos genitais, ok? E Marduk Jesus tem. Como ele é o filho do Enki e da Ankina, Alaluz Dora, a filha do Alalu deve ser o Alá. Eu acho que sim. Dankina, Alalu, o Alá é o pai, que diz que já morreu. Alá é o pai da mãe, que seria Maria, do Jesus, que é o Marduk, que é o filho do Lúcifer em Ki. Então é o avô dele, o Alá é o avô. Por isso que ele segue a mãe dele e também ele lidera essa religião islâmica. Mas aí que está a questão. Se realmente isso for verdade, por que é que então que os protestantes, os evangélicos, eles creem e louvam o
sobrinho do Enlil, que é o Jaruba. Eles não louvam Jaruba, que é o Enlil, o homem Horus, o homem pássaro, ok? E como é que ele vai, eles vão louvar o filho, o sobrinho do Jaruba, que é o Jesus também, que por sinal não é bem dado com o tio Enlil. O Jesus não gosta muito do Enlil, e nem o Enki, Lúcifer também gosta. E por isso que os judeus não gostavam de Jesus, entendeu? I guess he definitely has no foreskin. Então ele não tem aquela pele lá, e quem está interessado em saber se a pessoa, se o ser tem ou não pênis, tem ou não, quem está interessado nessas baboseiras, nossa, the only difference between him and Heaven Anunnaki is that he was born on Earth. A única diferença entre ele e os outros Anunnakis extraterrestriais é que Marduk, Jesus, foi nascido na Terra e os outros não. Uau, uau, uau! Que revelação, hein? The only difference between him and heavenly Anunnakis is that he was born on Earth. And once Westben was saying Marduk is in charge of Atalalika, we may easily confirm Atalalika is Islamic paradise. E assim que o Enspe confirmou que Marduk está em controle do Ataloka, ou seja, do outro lado da vida que a gente, ai, Ataloka, então ele está lá, e é o paraíso islâmico. Eu não quero ir para lá, eu não quero mesmo, me deixe em paz, eu quero que ele pare de me seguir. Por isso que ele ficou puto da vida comigo quando eu deixei o Islã. Agora eu entendo, porque o pai dele, quem fundou o Islã também, o tal Lúcifer. Nós facilmente confirmamos, a Ataloka é um paraíso islâmico, e o fino candidato está tendo uma satisfação real, a qual é mais fisical do que aqui, porque a gente aqui sente menos do que lá, porque lá as sensações estão mais, como se diz, mais vívidas, elas estão 100% mais afloradas do que aqui na Terra. Então uma dor aqui não é nada comparada lá. Então por isso que a pessoa tem que valorizar a sua vida aqui no corpo, porque não importa o quanto ela seja dura, no outro lado pode ser até pior. And the fine candidate is getting real satisfaction, which is more physical than that one on Earth plane, right? Então é isso, foi um vídeo longo, mas muito bombástico, muitas revelações e realmente muito controversial, e vamos tirar essas pessoas de suas zonas de conforto, essas pessoas que achavam que sabia tudo até agora.